Os gastos militares globais superaram a marca dos 2 trilhões de dólares em 2021, o que representou um novo recorde. Os dados são do CIPRE e a expectativa é que esse número cresça ainda mais em 2022. O número de 2021 foi 0,7% maior que 2020, mas vem crescendo desde 2012. Significa que, mesmo em tempos de recessão econômica, de pandemia 2020 e 2021, os gastos militares não reduziram. Os países que mais gastaram foram Estados Unidos e China. Estados Unidos com 38% do total e China com 14%. Ou seja, somente esses dois países, as duas maiores economias mundiais, representaram 52% de todo o gasto militar no mundo em 2021. Os Estados Unidos gastaram 801 bilhões de dólares e a China gastou 293 bilhões de dólares. Para completar a lista dos 5 primeiros estão Índia, Reino Unido e Rússia, com destaque aí para a Índia, que nos últimos anos entrou no top 5 e não saiu mais. E completando a lista dos 10 primeiros estão França, Alemanha, Arábia Saudita, Japão e Coreia do Sul. O Brasil aparece em 17º, com 19,2 bilhões de gasto em 2021, que representou uma queda aí de 4,3% em relação a 2020. Segundo o CIPRE, os investimentos militares da China incentivaram também os investimentos militares de outros países, como é o caso da Austrália e do Japão, sobretudo em virtude aí das disputas territoriais que acontecem nos mares do leste e do sudeste asiático. Outro destaque foi para a Rússia e para a Ucrânia. Ainda que o conflito não tivesse iniciado, Rússia e Ucrânia aumentaram também seus gastos militares em 2021, em relação a 2020. A Ucrânia, por exemplo, desde a invasão da Crimeia em 2014, aumentou seus gastos em 72%. Esses valores relativos a gastos militares podem divergir um pouco entre si, dependendo da fonte. Por exemplo, o caso do IISS e também do Banco Mundial, que fazem esse levantamento, essas duas fontes possuem também números divergentes. Embora esses números sejam sempre muito próximos, parecidos, eles não são sempre iguais. Isso porque a metodologia para calcular esses gastos militares pode mudar um pouco. Mas, no fim das contas, apesar disso, a classificação dos países acaba sempre se mantendo igual. Os dados de 2022, obtidos aí com essas fontes, tanto o CIPRE, IISS e o Banco Mundial, serão conhecidos apenas em 2023, mas já espera-se aí um crescimento nesses gastos militares, sobretudo em decorrência do atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E isso acaba fomentando uma velha lógica realista, de que à medida que os países vão vendo a movimentação de outros países se armamentando, automaticamente ele também segue a tendência de se armamentar, Isso para não correr o risco de ter sua sobrevivência em risco. Então, ainda que esse conflito entre Rússia e Ucrânia acabe rapidamente e a ordem seja restabelecida, muito provavelmente os gastos militares continuarão crescendo em virtude do contexto criado.